Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ler alguns versículos da palavra. 1 aos Coríntios, capítulo 12, e do versículo de número, vamos ler desde o versículo 1, quando diz o texto: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade em realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro a operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas, e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente como Ele quer. Amém. Amados, estamos falando há alguns dias já sobre o nosso credo. Vamos continuar ainda mais um tempo tematizando assuntos necessários e pertinentes à obra do Senhor. Todos nós sabemos e ensinamos, professamos e cremos nos dons espirituais. Nós falamos aqui na terça-feira passada sobre o batismo no Espírito Santo, o que é ser batizado no Espírito Santo. Como nós somos submergidos na água, nós também somos batizados então em águas. Como nós somos submergidos na igreja, viemos e entramos dentro e ficamos fazendo parte, nós fomos batizados no corpo, estamos fazendo parte do corpo. E quando nós consagramos a nossa vida, nós entramos numa dimensão espiritual e somos batizados no Espírito Santo. Quando nós demos uma pincelada nesse assunto na terça-feira passada, em nenhum momento nós pensamos de esgotar o assunto devido à profundidade bíblica que tem o assunto do batismo do Espírito Santo ou da pessoa do Espírito Santo. Mas como nós estamos tematizando mais para despertar a curiosidade dos irmãos, e posteriormente precisamos dar estudos ainda sobre isso aqui, sobre esses temas, mas eu creio que já dá para nós compreendermos alguma coisa sobre o nosso credo, a nossa definição de fé. Hoje nós iremos falar aqui sobre os dons espirituais. Nós cremos, defendemos e pregamos que a igreja precisa dos dons espirituais. Eu quero que você e eu, nesta noite, sintamos juntos uma necessidade de termos dons espirituais nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós recebemos a salvação no Calvário, nós recebemos o batismo do Espírito Santo no Pentecoste, e os dons espirituais nós recebemos
no avivamento após o Pentecoste. A partir daí, nós vamos então crescendo nos dons espirituais, adquirindo. Então precisa ser batizado no Espírito Santo para ter os dons espirituais. Então, se o irmão não é batizado no Espírito Santo, jejue, ore, santifique a vida, se prepare para ser batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, peça então os dons espirituais. Se quer continuar falando línguas estranhas, pede o dom de línguas estranhas, o dom de variedade de línguas e assim por diante. Se quer continuar. Agora, hoje nós estaremos falando só mais precisamente neste pedido de receber os dons do Espírito Santo. E os dons são muitos. Eu citei aqui, nesta leitura, Paulo fala de 9 dons espirituais. Não são só 9 dons espirituais, são inúmeros. Mas precisamos entender que no capítulo 4 de Efésios, está falando dos ministérios, quando Paulo disse: a uns Deus deu, ou para a igreja Deus deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. No capítulo 4 e do versículo 11 de Efésios, está falando dos ministérios dados para a igreja. Deus deu o apóstolo para a igreja, Deus deu o evangelista para a igreja, Deus deu o pastor para a igreja, o sábio, o doutor para a igreja, o profeta para a igreja. Não está falando de um dom para o indivíduo, está falando de um dom para a igreja. Quando Deus está dando um dom para a igreja, está dando uma pessoa. Quando Ele está dando um dom para a pessoa, é um dom individual do Espírito Santo para a pessoa. O dom para a igreja é o profeta. O dom de profecia para o crente é o dom de profecia do Espírito Santo. Então precisamos entender. Lá é os ministérios. Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores e doutores. Qual a função? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para arrumar a igreja, para ensinar a igreja, para criar a igreja, para fortalecer a igreja, para instruir a igreja, os ministros, os ministérios. Agora, quando olhamos para o capítulo de número 12 de Romanos, nós vamos encontrar Paulo falando do funcionamento. A unha tem a sua função, o pé tem a sua função, cada órgão do corpo tem a sua função, cada membro do corpo tem a sua função. Se tirar o membro do corpo, ele se torna inútil, porque ele está fora do corpo. Mas se ele estiver seguro ao corpo, ele é útil e é indispensável. Não posso tirar uma mão e dizer: eu não quero porque tem o pé, eu não gosto do pé. Então, todos os membros do corpo, eles são úteis, cada um no seu lugar. Se ele sair fora do corpo, ele se torna inútil, mas ele no corpo é útil e é indispensável. O que o Paulo está falando aos romanos? Está ensinando sobre o funcionamento dos dons da igreja. Lá em Efésios, ministérios dados para a igreja. Paulo está falando do funcionamento do corpo, a capacidade individual de cada membro do corpo, porque cada um dos membros do corpo tem uma função no corpo, e independente da posição que ele está, ele tem a sua função no corpo, que é a igreja. Agora, falando dos dons espirituais, nós temos aqui citado por Paulo, capítulo 12 de Coríntios, 9 dons citados, mas são inúmeros os dons. Não são só 9, 9 Paulo citou. Romanos 12 está citando outros dons, mas está citando profecia, porque repete ali. Mas uma das coisas que Paulo cita em Romanos é: se você tem o dom de misericórdia, faça isso com liberalidade. Se você tem o dom de presidir, ou o ministério de presidir, a função, presida com cuidado. Se você tem o ofício da palavra, use isso. Exortação, use dedicação. Ensinar, use dedicação.
Então ali é o funcionamento das pessoas na igreja, dos membros da igreja. Lá, volto a dizer, porque é pouco tempo para muita coisa. Capítulo 4 fala dos ministérios dados para a igreja. Então, profeta, o apóstolo, que são exercidos pelos pastores, pelos pregadores, pelas pessoas que têm liderança na igreja. O capítulo 12 de Romanos é o funcionamento da função da igreja, de cada membro daí. Mas para os dons, dentro desses 9 dons, existem 3 divisões. Uma divisão fala dos dons de elocução, os dons de verbalização, que é o dom da profecia, que a pessoa fala, é o dom de línguas estranhas, que a pessoa fala em línguas estranhas, e é o dom da interpretação de línguas, que a pessoa interpreta as línguas por um dom do Espírito Santo. Então, são 3 dons que faz parte do grupo de elocução: profecia, línguas estranhas e interpretação de línguas, verbalizados. Depois tem o grupo dos dons de poder, que é o dom de fé, o dom de milagres e os dons de curar. É outro grupo de dons, que são grupos de dom, é um grupo de dons que não tem muita verbalização, mas é a atuação deles na vida da pessoa. Fé e curas e milagres. Os dons de curar, porque curar está no plural, dons, porque são vários dons de curar. De que falar sobre dons, é bom deixar claro que às vezes a pessoa tem o dom para orar por um enfermo que está com dor de cabeça, ou com câncer, e Jesus cura através dele, e é possível orar por um que está com a simples dor de cabeça e não sarar. Por isso que os dons de curar são diversos dons de curar também, para curar doenças e enfermidades, que não é a mesma coisa. Depois tem o terceiro grupo dos dons, dentro desses 9 que eu li aqui, que nós chamamos de a revelação. A revelação são 3 dons. A gente diz, eu tenho o dom de revelação. Revelação é um grupo, não é um dom. Palavra do conhecimento é um dom, que esse a gente chama de revelação, mas na verdade a revelação é o grupo. Palavra da sabedoria é um outro dom, e discernimento de espírito é um outro dom. Esses são 3 dons, é mais um grupo dos dons. Uns têm a palavra da sabedoria, outros têm a palavra do conhecimento, que também é a palavra da ciência, e outro tem o dom de discernir os espíritos. Desculpe, irmãos. Eu creio que cada um desses tem dentro da igreja. Nós temos todos os dons dentro da igreja. Eu falei aqui dos 3 grupos: grupo de elocução, grupo de poder e o grupo de revelação. Veja só, quando se fala de revelação, o discernimento de espírito faz você entender os espíritos que estão rodeando ou que está nas pessoas, para você não ir orar por um bêbado e dizer que está endemoniado. Claro que às vezes o diabo se aproveita da fraqueza, ou ir orar por um débil mental e dizer que está endemoniado. Então precisa ter o discernimento para entender se é um problema patológico, uma enfermidade, ou é uma atuação satânica mesmo na vida da pessoa. Então o discernimento de espírito faz com que entenda isso. O dom da revelação, que é a palavra do conhecimento, faz com que você converse com a pessoa e Deus te mostre a vida da pessoa, coisas, mistérios da vida da pessoa. Essa é a palavra do conhecimento. E a palavra da sabedoria é a capacidade que você tem de resolver problemas. Quando você pega umas pessoas cheias de polêmicas e problemas, pessoas complicadas, com a palavra da sabedoria você consegue administrar e arrumar as pessoas. Então é um grupo, não é a mesma coisa. Discernimento, revelação. A revelação tem o discernimento, a sabedoria e o conhecimento. Então eu queria diferenciar isso para os irmãos. Porém, os dons são atuais e presentes na igreja. Não é só para o dia dos apóstolos, não é só para o tempo da manifestação dos apóstolos. Os dons são atuais e necessários dentro da igreja, na igreja agora, essas operações. Os irmãos escutam alguém falar em línguas estranhas,
Os irmãos escutam alguém profetizar na igreja e isso deve se multiplicar na igreja. A igreja não pode ser morta. Lá de vez em quando alguém se levanta numa mensagem profética, porque está cheio do Espírito Santo. Lá de vez em quando alguém fala línguas estranhas, está cheio do Espírito Santo, pregando, cantando, louvando, adorando, fala línguas estranhas. Os dons, a pessoa ora, Jesus cura as pessoas aqui no altar, por dons de cura que tem no meio do ministério. São muitos dons que manifestam na igreja, esses dons tem que ter na igreja. Daí o irmão, a irmã vai orando a Deus e vai pedindo ao Senhor para te dar um dom. Você vai descobrindo qual dos dons que você tem mais tendência, que você tem mais sentimento por ele. Pastor, eu quero ser profeta, quero ter o dom da profecia, profetizar na igreja. Deus vai dar o dom de profecia na igreja, só que tem que ter discernimento, porque o dom de profecia tem que ser usado com ordem, com decência. O dom de profecia tem que ser sábio. Mas se eu não entregar naquela hora, eu posso entregar depois? Pode entregar depois. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Pode segurar a profecia 2, 3 dias, um mês, 2, até que haja a oportunidade para entregar a mensagem profética que Deus deu. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta, não o Espírito Santo, o espírito do profeta. Então, queridos, a igreja precisa dos dons, mas esses dons já estão na igreja, e você precisa ter um dom. Eu quero que você se preocupe, ore a Deus e peça: Senhor, eu quero ter um dom espiritual. Eu insisti muito com o Senhor, para que o Senhor me desse os dons espirituais, pelo menos alguns desses dons espirituais, para me usar na igreja, porque depois a gente vai ver porque que esses dons nós precisamos ter na igreja. Mas no versículo 39 de Atos 2, eu citei aqui que os dons eram para aquela época e é para hoje, é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para tantos quantos Deus do Senhor chamar. Esses dons é dado para toda a igreja em todos os tempos, todos os anos, desde quando Jesus implantou a sua igreja, fundou a sua igreja, os dons espirituais estão sendo dados para a igreja. A igreja primitiva tinha todos os dons, a igreja de Corinto tinha todos os dons, as igrejas da Ásia tinham todos os dons espirituais. Então os dons têm que estar na igreja, são atuais e têm que estar presentes. Os dons também, eles são restritos. Aqui no capítulo 1, no capítulo 12, versículo 1 até o 4, se os irmãos prestaram atenção, eu li numa Bíblia linguagem de hoje. Eu gosto mais da linguagem corrigida, edição, revista e corrigida, mas estou com a linguagem de hoje porque tem uns comentários do discipulado aqui nessa Bíblia. Então do versículo 1 até o versículo 4, ali a gente vai entender o porquê que os dons são restritos, porque o Paulo começa a dizer: você era, ou para a igreja de Corinto, vocês eram, adoravam ídolos, vocês faziam isso, vocês faziam aquilo e tal. Mas ele para e começa a falar dos dons. Então os dons são restritos exclusivamente para o cristão autêntico. Não é qualquer um que vai ter o dom, não é qualquer pessoa. O dom é restrito e ele é especial para o crente verdadeiro e autêntico, e ele é sobrenatural. Nós somos o vaso, Deus é o oleiro. E Paulo disse: tendo porém esse tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tendo este tesouro, os dons, o Espírito Santo, as coisas sagradas, no vaso de barro, tendo porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Significa que não é nossa honra, não é nosso o mérito. Nós não estamos credenciados para sermos mais crentes do que os outros, mais santos do que os outros, mais consagrados do que os outros, porque nós temos os dons espirituais. O dom é um tesouro num vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja manifesta, para Deus se manifestar, para Deus ser louvado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É dado pelo Espírito Santo.
para o crente fiel. Deus tem prazer de encher o vaso, Deus tem prazer de dar para o seu filho, Deus tem prazer de alcançar para o seu filho. Quando o seu filho está santificado, quando o seu filho, sua filha está cheio do Espírito Santo, buscou, é restrito para ele, é um presente de Deus para ele, o dom do Espírito Santo na vida dele, Deus coloca nele. Por que enfatizar essa palavra, pastor? Acontece que é um contexto, essa situação, que logo nós vamos chegar ali, mas eu posso já adiantar os irmãos. No capítulo 12, versículo 7 que nós lemos, diz que os dons são dados a cada um para o que for útil. O dom do Espírito Santo é dado para cada um naquilo que for útil. Não é para pessoas inúteis para Deus. O dom é dado para aquilo que for útil. Daí começa a série de dons. Isso significa então que o dom é dado com uma exclusividade. Lá nos ministérios diz que Deus chamou aquele, citando os títulos, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério. Aqui não diz diferente, é todos para uma preparação da igreja, é para santificar a igreja, para ensinar a igreja, para amadurecimento da igreja. Então cada um recebe o dom para o que for útil. Eu quero ser útil na igreja, então vou receber um dom para me ser útil na igreja. Deus não dá o seu dom, Ele não joga pérolas para pessoas. Lá no texto tem um texto bem pesado, Pedro disse que as pérolas não são dadas aos porcos, ele está se referindo aos ímpios, não a nós. Mas esse versículo nos ensina muito, porque por que Deus vai me dar dom de línguas estranhas, se eu não glorifico o seu nome? Para que Deus vai me dar o dom de profecia, se eu não me santifico para profetizar na igreja? Para que Deus vai me dar o dom de cura, se eu não quero glorificar o seu nome? Os dons é o tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja do Senhor e não nossa, para que a glória seja dele e não nossa. Se Deus te usa com línguas estranhas, glórias a Ele. Se Deus deu discernimento, glórias a Ele. Se Deus deu o dom de cura, glórias a Ele. Se Deus deu o dom de fé, glórias a Ele. Quantas pessoas que Jesus usa para curar o enfermo, e a pessoa já pensa que é guru. Daí não, eu oro e Jesus cura. Daí todo mundo tem que fazer continência para aquela pessoa que orou e Jesus curou, porque ele se tornou guru. Não está glorificando a Deus com isso. Glórias a Deus, quanto mais Deus usa, mais humilde o crente tem que ser, glória a Deus. E se a pessoa tiver o dom de cura, e levar uma vida torta, e não consagrar a vida, e não cuidar da sua vida espiritual, Deus vai usar um que não tem o dom de cura para curar o enfermo com a sua oração, e aquele que é negligente, que tem o dom, mas ele não quis glorificar a Deus com o seu dom, Deus não usou com aquele dom, porque todas as vezes que Deus usa é para a glória do seu nome, todas as vezes que Deus usa é para a salvação de almas, todas as vezes que Deus usa é para edificar a igreja, é para nos ensinar. Lá no capítulo 3 de Atos, os irmãos lembram numa terça-feira, ou num domingo que eu falei aqui, ou num culto de ceia, que o paralítico foi curado. Quando o paralítico do tanque, o paralítico da porta formosa do templo foi curado, ele entrou para dentro glorificando a Deus e saltando e tal, junto com os discípulos, foi para dentro. Eu destaquei aqui que muitos são curados e vão para fora, sai, recebe o milagre e sai, não glorifica a Deus. A pessoa tem que ser grato, glorificar a Deus. Deus me curou, eu vou morrer de velho servindo ao meu Deus, eu não vou desistir nunca. Mas tinha um outro episódio que aconteceu ali, o pessoal trouxeram algumas oferendas e disseram, vamos adorar eles, é o Deus Júpiter que desceu aqui, é os deuses, é os astros que desceram aqui. Pedro, quando viu que o povo estava idolatrando, ele disseram, se vocês estão pensando que é por nosso mérito, por nossa santificação,
que o Senhor fez esse milagre? Vocês estão pensando que é por nós? O Deus dos céus que glorificou seu Filho Jesus, Deus glorificou a Jesus curando esse paralítico, que vocês estão vendo agora, ele aqui foi o Deus que glorificou seu Filho, dando saúde para o paralítico. Não foi você que Jesus usou para orar, para curar aquele fulano lá. Deus glorificou seu Filho Jesus, nos usando na oração, mas Deus glorificou seu Filho, usando o seu instrumento. Deus dá os dons, o Espírito Santo reparte os dons para a igreja, mas os dons não são nossos, os dons são do Espírito Santo. Se eu falo línguas estranhas, é o Espírito Santo que é o dono desse dom. É um vaso, é um tesouro num vaso de barro. Tudo que Deus faz através da sua vida é para a glória do seu nome. O nosso orgulho tem que ser vencido, nosso egoísmo, nossa ideia de querer ser. Eu tenho muito medo disso, porque nós estamos sempre no ministério, orando por um, orando por outro, os anos vão passando, mas quando eu vejo que tem um irmão que não tem muito discernimento, que já vai se apegando com uma pessoa, ligando para profeta, indo atrás de pessoa que revela, indo na casa não sei de quem que profetiza, que revela, eu já fico com dó, porque eu já sei que é uma pessoa desorientado, porque é um tesouro num vaso de barro, para que a excelência do poder, a manifestação da glória seja de Deus. Se Deus cura através de você, glórias ao seu nome. Se Deus salva através de você, glórias ao seu nome. Tem irmãos aqui que tem dom de curas, eu nunca fiquei sabendo, ele não me contou, mas na hora da oração ele estendeu a mão lá da porta e curou o enfermo aqui. E eu daqui orei com os pastores e pensei que foi um dos daqui que oraram, que tem os dons espirituais, a maioria tem dons, mas Jesus curou usando um irmão lá no banco que estendeu a mão e: Senhor, cure o teu filho que está lá no altar, cheio do Espírito Santo. E ele curou com a graça divina na sua vida, e ele disse: glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Jesus vai te usar, irmão. Jesus vai te usar. Jesus vai te usar. Às vezes é dado testemunho para acrescentar a fé. Não idolatre as pessoas quando dão testemunho. Vamos ser crentes definidos com Deus. Não, o profeta vai em tal lugar, vou correr lá, ouvi o profeta lá. Não é isso. Tem que acreditar em Deus. Os dons estão na igreja. Aqui Deus faz o milagre, aqui Deus cura o enfermo, aqui Deus conserta a família, aqui Deus arruma a nossa vida, porque a palavra de Deus está batendo em nós todos os dias, para nos lavar, para nos purificar, para nos santificar. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, há uma glória de Deus aqui, muito grande. Os dons são recursos sobrenaturais. Recursos sobrenaturais. É um recurso de Deus, dos céus, que está na igreja. Recurso sobrenatural. É uma ferramenta de Deus que está na igreja. Um dia ele vai pedir conta dos talentos que ele me deu. Um dia ele vai pedir conta dos talentos que ele deu para o irmão, deu para a irmã. Lembra que eu te dei o dom de línguas estranhas e você não falou mais? Por que não falou mais? Ah, Senhor, eu não orei, não jejuei, não santifiquei minha vida, fui relaxando a minha vida, continuei sendo crente. Pois é, você poderia ter edificado muitas vidas, poderia ter feito muita coisa para glorificar o meu nome, mas eu te dei o dom de profecia, dom do meu Espírito Santo, e porque você não usou, não se consagrou, não estava cheio da graça? Senhor, fui relaxando e tal, e tal. Pois é, você poderia ter ganhado muitas almas, porque a Bíblia diz no capítulo, parece que é 14 de 1 Coríntios, que quando as pessoas profetizam pelo Espírito Santo, edifica as pessoas que ouvem, e aquele que não conhece Jesus se converte, porque ele vê Deus falando. Eu visitei uma pessoa, irmão da nossa família, que não era crente, nunca quis ouvir de Jesus. Você não vai achar Melchior crente tão fácil.
E um dia eu visitei a tia, crente, fui lá orar por ela. E quando cheguei, ela foi me receber lá na porta, e me abraçou, e me beijou, e me recebeu muito bem. E disse: eu tenho uma coisa para te contar, e já chorando. Ela disse: Deus falou comigo. Imagina uma pessoa que nem eu, nunca na igreja, nunca evangélica, nunca usei Bíblia, nunca. E eu fui num culto, e Deus falou comigo, e chorava. Como Deus falou com a tia? Ela disse: uma pessoa começou a falar, e me arrepiava tudo. E chegou e disse: eu sou Deus que falo contigo. E eu escutei tudo que Deus falou comigo. Agora eu quero servir esse Deus. A Deus fala pela palavra. Deus fala de todas as formas, pelo gesto, pelo comportamento, pela oração, pelo testemunho. Glória a Deus. Como Deus falou contigo. Quando Deus falou contigo. E às vezes a gente até confunde. Eu vou para a igreja para Deus falar comigo, e espera que Deus vai levantar um profeta. Vem um mês, vem 2 meses, vem 6 meses, vem 1 ano na igreja, não recebeu uma profecia. Pensa que Deus nunca falou com ele. Mas a palavra de Deus está falando, está falando, está falando, está falando. Oh, glória a Deus. Jesus vai te dar dons espirituais. Eu quero que o Senhor me dê mais dons espirituais. Eu preciso dons para entender o povo. Eu preciso dons para mim cuidar melhor do povo, para entender os irmãos, para compreender a igreja, para saber como é que funcionam as coisas, para detectar os ambientes. Eu preciso de dons do Espírito Santo. Mas a gente é tão falho, a gente é tão fraco, a gente é tão frágil, que Deus dê para você dons na igreja. Que você já determine na sua casa a bênção que será o culto. Que você já saia da sua casa dizendo: o culto vai ser uma bênção. Que você saia da sua casa já sentindo o clima do culto. Que você saia da sua casa já sentindo a graça de Deus na tua vida. Sentindo que Deus vai gerar. Você sente que Deus vai salvar naquela noite. E você chega na igreja numa alegria do Espírito Santo tão grande, e vai adorando a Deus, e vai adorando, e vai glorificando, e Deus usa os cantores, Deus usa a orquestra, o conjunto, o grupo, pregadores, quem ora, e você está cheio da graça, porque tu está sentindo que vai dar luz a alguém, vai nascer alguém, está para nascer alguém, vai ser salvo alguém. Você está sentindo, porque Deus te fez sentir em casa, e você está ali intercedendo, orando, cheio do Espírito Santo. Você está ajudando a determinar a bênção no culto, porque você tem os dons de Deus na tua vida, os dons do Espírito Santo na sua vida. Deixa-me dizer, os dons serão usados só na terra. Nos céus nós não usaremos os dons. Não terá revelação, não terá cura. Lá não tem hospital, não tem enfermo, não tem nada. Nos céus não serão usados os dons, é aqui. Por isso que preciso usar os dons que Deus deu. Por meio da igreja, Deus mostra o seu poder ao mundo, usando os dons na igreja. Deus quer mostrar o seu poder para o mundo, e Ele enche a igreja de dons, e Deus usa a igreja com os dons, e o poder de Deus é manifesto para o mundo, para quem está precisando de Deus, porque gente cheia de dons, ou pessoas com dons, foram usados para ganhar almas, para salvar almas. Qual o objetivo dos dons? Ganhar almas. O objetivo dos dons é gerar vidas. Imagina você, falta poucos dias, 22 dias para terminar o ano, e você conseguir trazer alguém ainda para a igreja, ganhar para Jesus, cheio do Espírito Santo, visitar alguém, conversar com alguém,
e Deus te usar com a graça, com o dom que Ele te deu, e você ganhar uma alma para Jesus. Você imaginou, irmãos? Os dons, especialmente o de profecia, ele tem a tríplice função na igreja: exortar, consolar e edificar. Às vezes a pessoa diz: eu tenho o dom de exortar, e passa o laço nas pessoas, ofende com palavras, panca com palavras, e diz: não, eu tenho o dom de exortar, eu tenho o dom de exortar. Não é dom isso, isso é desrespeito com as pessoas. O dom de exortar, a palavra exortação significa conduzir com mansidão, com amor e com sabedoria. Então, uma das funções função dos dons é a exortação, é conduzir as pessoas com sabedoria, é entender o lado das pessoas. Exortar é conduzi-lo para o bem, não é exortar no sentido de espancar as pessoas, ofender as pessoas, entristecer as pessoas, mas também consolar, achar aquele que está choroso, que está ferido, colocar remédio nele, sempre tirar o mal do coração dele, da mente dele. Nós falamos aqui no domingo das pessoas que ouvem e sai ali, o diabo tira a semente da cabeça, da mente da pessoa, mas quem tem o dom de consolar, ele tira as ideias negativas que colocaram, que envenenaram a pessoa, e coloca coisas boas, e a pessoa vai entendendo e dizendo: é verdade, eu não posso ir atrás dessas informações erradas, não posso ir atrás dessas conversas que não edificam. O irmão me ensinou, agora eu vou para o irmão que é um homem correto, a irmã que é uma pessoa correta. Eu já estava tudo estragado, já estava até murmurando, mas agora com o ensinamento do irmão eu aprendi, vou ser uma bênção agora. E isso é consolar, mas também edificar. Edificar é solidificar a pessoa, preparar a pessoa, preparar a pessoa. Então, as três funções dos dons na igreja: consolar, exortar e edificar. Essas três funções têm os dons da igreja, que num resumo geral é ganhar almas. Santifica os que estão na igreja, prepara para o trabalho, para o ministério, para ganhar almas, para dar crescimento na igreja, mas também traz pessoas de fora, salva almas, ganha almas, porque essas são as funções dos dons espirituais. É 14:3 de Coríntios, quando fala, especialmente citando o dom da profecia. Dom é diferente de talento. Vamos diferenciar isso aqui para os irmãos. Talento e dom, eles precisam se unir. Eu tenho talento de cantar, vamos falar de cantar, mas eu não tenho dom, só tenho talento. Então eu sou um técnico na música, eu canto, entendo todas as posições dos instrumentos e as vozes, todos eu entendo. Esse é um talento, mas o dom parte de uma chamada espiritual, que Deus dá no coração. Escute um dia num culto, talvez não aqui, em outro lugar, os irmãos vão ver o dedilhar dos violões, das gaitas, sanfonas, dos instrumentos de assopro, e você vai notar que alguns deles têm um segredo. Tem um segredo, aquele sonzinho ali que sai dali, porque sai com unção, que a pessoa orou, jejuou, se consagrou. Então ele não tem só o talento, mas ele tem o dom junto, e o dom e o talento tem que estar unido. Entre os dois se fica mais com o dom, que vale mais perante a Bíblia, é o dom. Eu fui numa exposição de música uma vez, uma apresentação de música, casualmente de violão. Eu vi um professor que ele fez notas, que todos os professores que estavam ali disseram que dificilmente alguém alcançava aquela altura. Eu não entendo de música, eu fiquei admirado com aquilo. Mas lá no final, um outro foi chamado para tocar ali uma música e cantar. Era evangélico o encontro. E quando aquele moço começou a dedilhar o violão e cantar, entrou uma unção, a glória de Deus naquela plateia, e eles começaram a chorar muito, todos nós. Qual o mistério disso? Um tinha o talento só, e o outro tinha o talento e o dom.
Alguém citou Salmo 23 no encontro em Paris há muitos anos, e ele citou Salmo 23 usando todas as técnicas que ele pôde, não errou na citação do Salmo, e o pessoal admiraram. Mas quando veio um velho pastor e citou Salmo 23, toda a plateia foi envolvida na glória de Deus, porque aquele pastor não só citou Salmo, mas ele conhecia o pastor do Salmo. Glória a Deus. Então há uma diferença entre o talento e o dom, mas entre os dois, claro, o dom é mais importante. Agora, nós precisamos buscar com humildade e pedir a Deus: Deus, dá-me um dom, Senhor. Quando você vê, Deus vai te usar naquele dom. Há dons que eles se manifestam momentaneamente na vida da pessoa. Dom de profecia, por exemplo, podemos citar. Lá a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele se levanta e entrega uma mensagem profética falando dos dons do Espírito. Não estou falando da profecia em si, porque esse assunto é vasto. Tem 3 tipos de profecia: tem o ministério profético, o dom da profecia e o profeta. Dom de profecia. Existem dons que se manifestam lá de vez em quando na vida da pessoa. Quando Deus quer usar, a pessoa está preparada. Mas existe dom que ele vive com a pessoa. Ele vive junto com a pessoa para ser usado no momento que for necessário. Talvez seja a palavra da sabedoria. Talvez seja a palavra do conhecimento ou da ciência. Se for da ciência, essa é a revelação que o irmão ou a irmã entende que tem o dom de revelação. Se for a sabedoria, é resolvendo problemas. Onde você vai terminando a contenda, vai terminando a murmuração, vai terminando tudo. Está numa reunião ali, tem todo mundo ali murmurando, chega ali, diz uma palavra, termina o problema e entra a paz. Essa é a palavra da sabedoria. Deus te usou com esse dom para desmontar os problemas ali. Eu quero que você receba os dons de Deus.